Sabe, tem alguns nomes no esporte que são tipo sinônimo de grandeza, mas poucos têm uma história tão rica e complexa, tanto dentro quanto fora das quadras, quanto Kareem Abdul-Jabbar. Bora mergulhar nessa história para entender a pessoa por trás de todos os recordes. Para a gente começar, vamos falar de números. E que números! 6. Esse é o recorde de prêmios de MVP, o jogador mais valioso da NBA. Ninguém, absolutamente ninguém, na história da liga tem mais. E que tal 19? Esse é o recorde de vezes que ele foi selecionado para o All-Star Game da NBA. Pensa numa prova de consistência e excelência por tipo 2 décadas no topo do esporte. É isso aí. E aqui temos de novo o número 6. Mas esse é o que todo jogador sonha. 6 títulos de campeão da NBA, construindo dinastias e garantindo o lugar dele como um dos maiores vencedores de todos os tempos. Os números são de cair o queixo, né? Não dá pra negar. Mas será que é só isso? A verdade é que eles contam só uma parte da história. Para entender a lenda de verdade, a gente precisa conhecer o homem por trás de tudo isso. Então a nossa história começa lá em Nova York com um garoto chamado Ferdinand Louis Alcindor Jr. E olha, desde pequeno já dava pra ver que ele não era um garoto qualquer. Já no ensino médio, o domínio dele era uma coisa absurda. Tanto que ele ganhou o apelido de A Torre do Poder. E não era para menos. Ele levou o time dele a um recorde de 79 vitórias e só 2 derrotas, e ainda conquistou 3 campeonatos da cidade. Já era um baita sinal do que vinha pela frente. Aí ele foi para UCLA treinar com o lendário John Wooden e o impacto dele foi demolidor. Os números falam por si. Em 3 anos, ele ganhou 3 campeonatos nacionais e foi eleito o melhor jogador 3 vezes. Ele não só jogava, ele basicamente reescreveu a história do basquete universitário. E olha que louco, o cara era tão, mas tão dominante que a NCAA teve que mudar as regras do jogo por causa dele. Eles simplesmente proibiram a enterrada, e essa regra ficou conhecida como a regra Alcindor. Pensa nisso, ser tão bom que o esporte precisa se adaptar a você. Só que, ao mesmo tempo que ele dominava tudo dentro da quadra, fora dela, a consciência social dele estava despertando. As revoltas no Harlem em 1964 mexeram muito com ele. Foi ali que ele começou a forjar uma identidade que ia muito, mas muito além do basquete, se alinhando com o movimento Black Power, sabe? Buscando orgulho e autodeterminação. Bom, depois da faculdade era óbvio o que ia acontecer, né? A NBA. Ele foi a primeira escolha no draft de 1969, a expectativa estava lá no teto e ele, claro, não decepcionou nem um pouco. E o legal é ver o impacto que ele teve em 2 equipes diferentes. Primeiro, ele transformou o Milwaukee Bucks em campeão. Depois, ele virou a peça central daquela dinastia Showtime do Los Angeles Lakers. E detalhe, ganhando